Boa noite. Começando aqui a mandar os aviãozinhos. Mandando os aviãozinhos aqui pro pessoal. Chamando todo mundo para essa live. Hoje o assunto é muito importante. Boa noite. Gente, eu vou pedir para mandarem já os aviãozinhos, chamar a galera, porque hoje o assunto é muito legal. É um assunto que eu gosto muito de falar, porque a gente tem, digamos assim, temos muitos erros ligados à medicina, à própria investigação, né, do paciente em cima disso tudo aqui que é falado. Então eu vou falar sobre um assunto que é a desbiose. Pouca gente conhece, pouca gente já ouviu falar, e até poucos médicos conhecem tão bem. E quando eu falo da desbiose, eu estou falando de algo que pode modificar muito a vida. Mandei aviãozinho para todo mundo, ó. E que pode ajudar muitas pessoas mesmo. O assunto de hoje, ele é muito importante. Se você conhece alguém que tem qualquer doença inflamatória, tem doença autoimune, doenças psicológicas, psiquiátricas, né? Hoje até mesmo eu estava falando com uma pessoa que o filho tem autismo. É muito importante essa parte da desbiose, porque eu vou falar justamente dessa questão do eixo do intestino-cérebro e como que uma pequena alteração da bactéria intestinal pode alterar até a sua genética. Olha que bom, já começou os coraçõezinhos. Então a genética ela pode ser modificada por essas bactérias que existem no intestino, e é muito importante você saber. Então o assunto de hoje, eu acho que deveria ser até um assunto até para médicos, né, assistirem, tamanha a importância que ele tem. Eu gostaria de dar boa noite a todos. Vejo aí que tem o pessoal que está em todas as lives. Eu espero hoje contribuir muito. Eu vou passar muita coisa hoje, então assim, papel e caneta é muito importante mesmo, tá? Vocês vão descobrir como que as bactérias do intestino podem prevenir várias doenças. Primeira coisa, eu já vou começar com o tema, gente. Hoje eu vou tentar bater antes de 1h. Minha esposa voltou com os meus filhos da praia e meu filhinho, ele tá com náuseas, vômito, tá com um pouquinho de diarreia, provavelmente uma gastroenterite. Então eu não vou me alongar muito. Como eu prometi que teria live, eu tô aqui cumprindo isso, tá? E eu não poderia faltar, até mesmo porque é aquilo que eu falei, saúde é uma coisa muito importante. A informação de hoje é muito importante. E vou começar com uma pergunta. Você já sentiu náuseas quando estava tenso, quando estava nervoso? Ou teve diarreia? Tem gente que tem diarreia, vai para uma entrevista de emprego, tem diarreia, né? Ou quando está ansioso, sente aquelas borboletas no estômago. Tá? Existe uma ligação muito clara entre intestino e cérebro. Nós temos aí no intestino um segundo cérebro, tamanha quantidade de
de células nervosas que existem. 90 a 95% da serotonina, que é o hormônio ligado ao prazer, ele é produzido no intestino, tá? Por células nervosas, ele tem essa ação nas células nervosas. E o intestino tem essa conexão muito clara. E só agora estamos dando atenção a isso. É importante notar que tem diarreia quando sente medo. Isso é muito comum, tá? É muito comum. Essa ligação, ela é muito estreita entre intestino e cérebro. E esse eixo intestino-cérebro, ele é importante até no desenvolvimento humano. Nós temos mais de 500 milhões de neurônios no cérebro. Então, assim, o intestino, dependendo de como você está se alimentando, você pode sentir-se bem, você pode se sentir mal, se sentir mais ou menos ansioso, ter ou não depressão. Tudo isso ele pode estar ligado à sua saúde intestinal. E o cérebro, ele libera diversas substâncias que também envolvem a digestão. Olha só que legal, do mesmo jeito que eu tenho uma conexão do intestino com o cérebro, eu tenho com o cérebro com o intestino, no movimento peristáltico. E o que eu vou falar hoje envolve as bactérias, que até modificam os genes humanos. Então, um conceito de epigenética, né? Isso é muito legal, é uma coisa muito nova na medicina atual. E essa conexão, ela justifica esses sintomas intestinais ligados à emoção e até doenças psiquiátricas, né? O Alzheimer está sendo investigado como uma doença que começa no intestino, tá? Hoje o Alzheimer, ele é chamado de diabetes tipo 3. Então ele tem esse efeito que é muito importante. Ah, Luciano, mas eu cuido muito bem do meu intestino. A minha pergunta para você é: quando foi a última vez que você tomou antibiótico? Eu vou contar um dado para você que você vai ficar horrorizado, tá? Eu estou falando de um país que tem estatística, que é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quase mais do que 50% dos antibióticos são dados para boi, para vaca, dados para galinha, frango, e esses antibióticos ficam na carne desses animais. Mas por que é dado esse antibiótico? Porque com o antibiótico eu mato as bactérias boas do intestino e as ruins, é claro, mas aí eu começo a dar rações e algumas coisas que colonizam bactérias ruins do intestino, e essas bactérias ruins fazem esses animais ganharem peso. Então, quando eu como carne de frango, carne de vaca, eu também estou comendo antibiótico. E eu estou tendo esses efeitos. Eu estou tomando antibiótico e estou tendo esses efeitos. Olha que coisa horrível que existe, tá? Isso é realmente horrível. Então, essas carnes, elas vêm com antibiótico. Isso é uma estatística dos Estados Unidos e que no Brasil não é diferente. Nós somos hoje o celeiro da carne mundial, então os animais eles têm que engordar de uma forma rápida, e matar as bactérias do intestino de um animal faz parte de fazer esse crescimento do animal, faz o animal engordar, ganhar peso mais rápido. E se você toma antibiótico, quando você tomou antibiótico, ou se você come carne de um animal desse, você está matando as bactérias boas e ruins do intestino. E aí a colonização das bactérias ruins do intestino vai te causar muitas doenças. É isso que chamamos de disbiose. A disbiose nada mais é do que essa alteração que existe nas bactérias do intestino, a colonização por bactérias ruins. Você passa a ter 150 vezes os genes bacterianos, 150 vezes maior do que seu gene, e essa interferência, esses genes bacterianos, eles vão influenciar na sua genética e causar alterações na sua genética. Olha que coisa incrível. Lá na clínica a gente faz um teste genético, né, para ver o risco da pessoa ter Alzheimer, risco cardiovascular,
qual tipo de alimento é melhor para aquela pessoa, qual tipo de exercício, a musculatura, geneticamente aquela pessoa vai ter um melhor desempenho. Mas esse teste genético, ele não serve de nada se você não tem uma devolutiva de como eu altero os genes daquela pessoa através da epigenética. Como que eu altero aquele prognóstico da pessoa através da epigenética? Às vezes, um gene, para ele para desenvolver doença, ele precisa se manifestar. E eu preciso de fatores que são extragenéticos para causar essa manifestação, aí entra a epigenética. Existem genes ligados à obesidade, por exemplo, que se você não tiver algo que manifeste aquilo ali, vai ter outro problema, como vai ter a obesidade em si. Então, quando eu falo da disbiose, eu vou falar de várias doenças aqui. E aí você vai ver, poxa, Luciano, isso eu sinto, será que eu tenho essa doença? E aí no final eu vou dar para você, eu vou te falar o que você precisa fazer para tratar essas bactérias do intestino. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é sobre a síndrome do cólon irritável. Ah, mas eu não tenho doença do cólon irritável. Você sente dor abdominal e cólica frequente? Tem sensação de inchaço? Tem gases frequentes, flatos? Tem constantemente diarreia ou constipação? É muito constipado? Sai mucos nas fezes? Isso são sintomas do síndrome do cólon irritável, que pode ser de maior ou menor grau. Casos mais graves, eles são mais fáceis de ser diagnosticados porque existe a suspeita. Quando tem sangramento retal, quando tem dor abdominal que é repentina, quando a pessoa desidrata, perda de peso assim muito, muito repentina. Tudo isso, o cólon irritável, ele inflama o intestino e ele, por inflamar o intestino, ele causa diversas doenças. Tem uma ligação direta com demência. Pessoas que têm cólon irritável, estudos sugerem que tem maior chance de desenvolver demência. E o melhor tratamento é evitar o álcool, o cigarro, alimentos gordurosos, bebidas gaseificadas e cafeína. Veja, são coisas que também aumentam as bactérias ruins do intestino, exceto a cafeína, né? Ela não tem ainda estudos sugerindo se ela aumenta ou não, mas tudo isso aumenta as bactérias ruins do intestino. E quando eu falo do cólon irritável, você fala assim, mas eu não tenho esse cólon irritável. Mas percebe se você tem muita dor de cabeça, muita insônia, ou até falta de interesse sexual. Isso daí também é ligado ao cólon irritável. Às vezes você tem alterações comportamentais. Uma pessoa que procrastina muito, você ouve falar assim várias coisas de coaching, ferramentas para acabar com a procrastinação. Paulo, é muita coisa. Você ouve falar direto dessas ferramentas. Não que não funcione, tem que usar essas ferramentas, é magnífico. O coaching, ele veio para trazer um progresso para a sociedade, mas também se tem que investigar se a pessoa tem algum pouquinho de cólon irritável ou essa alteração das bactérias do intestino. Tá? Dificuldade de concentração é ligada a isso, desejo de estar só é ligado a isso. Tá? Coisas emocionais como choro fácil, depressão, ansiedade, nervosismo, tudo isso é ligado a cólon irritável e alteração das bactérias do intestino. Mas há um terceiro componente, essa microbiota intestinal, essas bactérias do intestino, elas são trilhões de organismos, mais de 150 mil espécies de bactérias que nós temos. Olha só, e mais de 70% do nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa reveste o intestino. Eu trabalho em terapia intensiva há um tempo e às vezes eu vejo assim falar, nossa, a pessoa está com uma infecção, mas a origem não foi traçada. Procura no intestino. Quando você procura no intestino, a chance de encontrar é muito grande, tá? E o papel da microbiota do intestino, ela não é ruim, gente. Ela ajuda na absorção de alimentos, na defesa do corpo, tá?
a imunoglobulina A, que existe no intestino, ela vai diferir as bactérias invasoras e as bactérias boas. Tá? Mas quais são essas bactérias? E aí eu pus um post, acho que foi ontem ou hoje, Firmicutes versus Bacteroidetes. Firmicutes são as bactérias ruins do intestino. Ela degrada todo o carboidrato, que é o açúcar que você come, o açúcar complexo, e isso favorece a obesidade, é o que alimenta essas bactérias. Assim como ela ajuda na absorção de gordura. Olha que coisa incrível dessa bactéria. Quando você tem muita Firmicute no seu intestino, essas bactérias... Olha só, Paulo, depois fica até o final que eu vou passar para você, depois você me lembra, eu te dou uma receitinha legal para você repor essa flora intestinal, tá? Vai ser muito bom para você. Então, quando você tem muita quantidade de Firmicute, os genes ruins dessas bactérias, o gene delas e a ação delas, ela vai te causar muito mais desejo de comer doce. Por quê? Porque ela precisa do doce. Quando você começa a eliminar essas bactérias ruins, e um dos passos para eliminar é parar de comer doce, por exemplo, parar de comer gordura, trans, você começa a diminuir esse desejo. E as bacteroidetes são as bactérias boas. Elas digerem o alimento e produzem o ácido graxo de cadeia curta, que é o ácido graxo que eu preciso. Ela reduz o pH do intestino e do estômago, tá? Gente, uma coisa que dá muita desbiose. Sabe que é omeprazol, pantoprazol, ranitidina, tudo que abaixa o pH do estômago. Se você tomou por mais que 14 dias, uma chance muito grande das bactérias ruins passarem pelo estômago e chegarem no intestino existe. Então, às vezes nós médicos acabamos causando esse mal. Tá? Imagina um paciente em UTI que toma direto pantoprazol ou omeprazol e toma antibiótico direto. É cheio de bactéria maléfica. Aí depois o pessoal pergunta, mas de onde que veio a bactéria ruim? A infecção tá ali, veio do intestino, tá? E o desequilíbrio dessas bacteroidetes e dessas firmicutes é o que causa desbiose. Tá? Esse desequilíbrio microbiano. Resumindo, assim, a desbiose, ela pode causar desnutrição, porque você vai absorver menos bactérias, menos nutrientes bons, doença inflamatória intestinal, cólon irritável, câncer de intestino, Paulo. Câncer de intestino pode ser causado pelas bactérias ruins. Doenças cerebrais como Alzheimer, depressão, esquizofrenia, ansiedade, síndrome do pânico. No coração, aumenta doença arterial coronária, né, que é um infarto, angina, dislipidemia, que é uma alteração do colesterol, doenças metabólicas como obesidade. Estudos mostram que 80% dos obesos têm desbiose. Por isso que quando você trata, às vezes, a desbiose, a pessoa emagrece. E por isso que o tratamento da desbiose faz parte da segunda quinzena do módulo 2. Porque é justamente para tirar isso, para eliminar essas bactérias ruins. Doenças hematológicas, né? Um aumento de coagulação também é ligado à desbiose. Tá? Doença autoimune, aumento de infecções, podem causar isso, e principalmente doença de tireoide. Se você tem alguma doença na tireoide, hipotireoidismo, principalmente o Hashimoto, Graves, existe uma correlação aí com a desbiose. Tá? E a gordura hidrogenada e pobre em fibra, ela aumenta o risco de desbiose, o uso de antibiótico. Já falei que as carnes hoje de frango, galinha, as carnes de carne vermelha, a maior parte delas nos Estados Unidos, existem estudos mostrando que tem aí um alto índice de antibiótico, né? E também aqui no Brasil a gente não tem essa estatística.
E por outro lado, uma dieta rica em fibra ajuda a regular o intestino. Então, o primeiro passo é entender que uma dieta, por exemplo, com uma quantidade grande, como a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo é ótima. Ótima para controlar o intestino. Alho ajuda muito o intestino. Cebola ajuda muito. Cúrcuma ajuda muito o intestino, tá? Tinham me perguntado há um tempo atrás, e olha de onde saiu de uma pergunta de uma live, olha só, do kefir. E aí que eu fui investigar e descobri isso tudo, tá? O kefir, ele também ajuda a controlar a kombucha, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco mais para frente, daqui a pouco eu falo, ajuda a controlar. Vocês já ouviram aquelas pessoas mal-humoradas? Pessoas extremamente mal-humoradas são chamadas pessoas enfesadas. O nome enfesado é justamente daí. É uma pessoa cheia de fezes, é uma pessoa que tem disbiose. Então, olha só que legal, onde está até a etimologia das palavras trazendo isso. E como que eu começo a trabalhar essa disbiose? Com probióticos, que são micro-organismos vivos com a quantidade correta. Olha, recolonizar o intestino, na verdade, você vai conseguir assim, vai ser 21 dias mais ou menos que você tem que matar essas bactérias ruins. Então, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta que evita alimentos, por exemplo, industrializados, gordura trans. Uma dieta anti-inflamatória, ela ajuda a matar essas bactérias ruins, porque elas morrem de fome, literalmente. E aí você começa a recolonizar com bactérias boas, depois de 21 dias a um mês com isso daí. Isso vai mais ou menos umas 4 semanas. Então são 2 meses para ter uma recolonização eficiente, tá? Durante esse período não basta só os probióticos. Por exemplo, o uso de glutamina. Glutamina é ótimo para melhorar a parede intestinal. Então o uso de glutamina ajuda bastante. Tá? E as bactérias do intestino, normalmente elas vivem em torno de 5 horas. Claro que varia de tipo de bactéria para outra, tal, mas a cada 5 horas a gente está renovando essas bactérias. E elas reproduzem de forma muito rápida. Então, apesar de elas terem uma vida muito curta, esse período de recolonização aí vai mais ou menos uns 2 meses. Ótima pergunta. Então, dos probióticos, a gente tem os lactobacilos, que são muito importantes, e os bifidobacterium, tá? Existe também o SBO e o SBF, que são outros tipos de bactérias, mas isso eu não vou falar aqui agora, tá? Você nutre essas bactérias com ácido lático, que vem na fermentação. Então, o próprio kefir, que pode ser de leite ou de água, quando ele é fermentado, ele aumenta as bactérias boas. Aquele repolho fermentado, eu esqueci o nome da comida, o pessoal gosta muito no sul, aquilo é ótimo para as bactérias do intestino. Ótimo, ótimo, ótimo. Se alguém lembrar o nome desse repolho fermentado que eles fazem muito no sul do país, me passa aqui. Eu fugiu agora o nome da cabeça. Tá? Mas o kefir, basicamente, você fermenta o leite ou a água através de bactérias e fungos. Então ele tira a inflamação do corpo, ele mata as bactérias ruins, é bactericida, ele bloqueia chucrute, perfeito, é isso mesmo. Ele é bacteriostático, ele é antioxidante. Não, é o chucrute. E assim, o kefir de água, ele é muito simples de preparar. A gente comprou e eu vou começar a fazer aqui em casa, né? Eu só tomava as bactérias pílula à noite e tomava a glutamina, né, para repor, e o resveratrol de manhã, para também melhorar a reprodução das bactérias boas. Mas eu vou começar também com kefir. Para preparar, são 2 colheres de sopa de kefir de água. Você tem que ver alguém que já tenha a colônia para te ceder. Você coloca 1 litro de água filtrada em temperatura ambiente e coloca 1 colher de sopa de açúcar mascavo. E aí você coloca tudo num pote de vidro
mistura uma colher de pau ou de plástico. Nunca usa metal, porque o metal ele mata a bactéria do kefir. E aí você fermenta por 12 até 48 horas no máximo. Coa o kefir, você vai substituir 6 vezes. Não usa o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem a quarta, nem a quinta leva. Só a sexta leva que você prepara do kefir, ela vai ser boa para consumo. Não use antes, tá? Isso é muito importante. E aí você pode preparar receitas com queijo, iogurte, e você coloca na geladeira e consome como desejar. Eu não entendi a pergunta. 20 bi é bom? Pode tomar de quantidade, em quantidade de tempo? Eu acho que é do kefir, né? Deve ter corrigido aí deve ter sido um corretor aí. O kefir ele é bom, tá? Você pode tomar o tempo que você quiser, pode refermentar quantas vezes você quiser. É legal você doar o que sobra, tá? E cada pote ele rende de mais ou menos 200 ml. Então, ele dá praticamente para 2 pessoas por dia. Se você for preparar algumas coisas com kefir, é muito legal. Você pode até bater o kefir com frutas. Ele é um pouco ácido, Mônica, mas faz o kefir de água. Se você não pode com leite, pega o kefir de água, tá? O que eu passei até foi a receita do kefir de água. O de leite, você vai usar 1 litro de leite e a colher de sopa de kefir só. Você não precisa do açúcar mascavo porque ele já tem ou ele fermenta no próprio leite. Ou se não, também tem a kombucha. A kombucha ele é um chá preto que ele é fermentado e gaseificado, tá? Ele não Então assim, ele é uma coisa boa. Normalmente no primeiro dia você toma 500 ml e nos dias subsequentes 100 ml. O legal é ter os dois, porque cada um vai fornecer um tipo de bactéria boa para o seu intestino, tá? E existe também as chamadas fat bactérias, né? Que são, muitas vezes, são bactérias que levam você a engordar. Quando você usa o kefir, quando usa kombucha, você diminui essas bactérias aí, que fazem mal, tá? Bom, falei da carne, falei do antibiótico, falei do omeprazol, o anticoagulante oral. O anticoagulante oral é outro que também eu precisava lembrar. Ele diminui a função da tireoide, diminui a testosterona livre, tá? E isso em homem é uma coisa muito ruim. Ele aumenta a inflamação e a resistência à insulina, tá? E também atua nas bactérias do intestino. Então quem usa anticoagulante oral também precisa ficar atento. Anti-inflamatório causa muitos danos na parede do intestino, isso favorece a bactéria intestinal. Sei. Ele é a base de lactobacilos, tá? E o 20B, ele tem também o SBO, que é uma bactéria muito boa, ela coloniza mais até que os lactobacilos no intestino. É bom sim. Normalmente eu prefiro outro tipo, tá? Eu não utilizo, eu ando manipular, tá? Outra coisa que mata as bactérias boas é o bisfenol que tem no plástico. O bisfenol, quando você esquenta um alimento, por exemplo, no micro-ondas, no plástico, e libera bisfenol, isso daí também vai causar malefícios para as bactérias boas, vai ajudar as bactérias ruins do intestino. O Yakult, ele tem lactobacilos, mas no adulto a quantidade é insuficiente, viu, Nilson? Insuficiente, tá? Não dá. Ele é muito bom para criança. Muito bom para criança. Pesticidas que tem nos alimentos, eles diminuem as bactérias boas. Então, geralmente o alimento que a gente come no dia a dia, que tem pesticida, é péssimo. Então, se você puder seguir para o orgânico, ele ajuda muito, tá? O cloro na água, a gente que vive na cidade,
esse cloro que existe na água, ela mata as bactérias boas do intestino. Falar sobre epigenética. Paulo está interessado na epigenética. Vou falar para o Paulo, depois eu volto aqui para os prebióticos. Bom, o que acontece? Você tem seus genes, tá? E digamos lá que seu gene, ele tem uma propensão para um Alzheimer. Você identificou que você tem um gene para Alzheimer. Isso é uma das coisas que eu colho lá na nossa clínica, né? A gente faz o teste genético. Aí vamos supor, viu lá, Paulo tem propensão a ter Alzheimer. E aí, o que isso modifica na tua vida? Essa informação é uma informação solta. Então, o que você tem que fazer? Quando você recebe algo assim, é feita uma orientação em cima dos seus genes. Por exemplo, você fazer aquele pique, não sei se você viu, eu vou escrever o nome aqui. É um aplicativo de treino para o cérebro. Chama Pique. Pronto, escrevi o nome aí. Então, eu vou falar para você, olha, baixa esse aplicativo, você vai usar esses joguinhos, são jogos de interação cerebral. Vamos controlar as bactérias do seu intestino, você vai fazer essa dieta durante um tempo, daqui a um tempo a gente vai mudar para esse padrão de dieta e vamos repor a flora intestinal com isso daqui, porque o intestino é diretamente ligado com o risco de Alzheimer, existe essa conexão entre cérebro e intestino. Se o seu teste genético deu esse risco maior para o Alzheimer, eu vou passar uma série de orientações e no final a gente dá uma apostila para a pessoa, levar para casa. Por que isso? Porque estudos mostram, na verdade foi um biólogo que descobriu isso, que os genes eles só vão te causar doença se eles se expressarem. E para eles se expressarem, eles precisam de um estímulo externo. E esse estímulo externo é a base da epigenética. Então, se o estímulo vem de uma nutrição, é a nutrigenética. Se vem das bactérias do intestino, também é ligado à nutrigenética. E os outros estímulos são a epigenética, que vem literalmente de fora. Por exemplo, você fazer esses aplicativos, esses joguinhos cerebrais para prevenir Alzheimer, isso é base da epigenética. Isso vai fazendo com que seus genes não manifestem aquela doença. Entendeu? Então, essa é a base da epigenética. E os estudos mostraram que você consegue sim trabalhar a sua genética e esses fatores de risco dessa forma. Então, medir se você tem risco de doença cardiovascular, risco para ser ser obeso, né? Ter doenças, demências, tudo isso dá para se medir. Só que não adianta nada você medir se você não trabalhar a epigenética. Uma vez que você sabe os riscos que você tem, você vai lá e fala assim, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou usar essa dieta para Mediterrâneo, eu descobri que o meu organismo reage melhor a esse tipo de dieta, a esse tipo de exercício, ele é mais adequado para a minha estrutura genética, e aí você vai trabalhando e modificando, tomara que tenha longevidade. Eu falei risco de idoso porque a gente tem um gene que é ligado à longevidade. Mas o Conselho de Medicina fala para os médicos não falarem em longevidade. Eu não entendo por que isso. Porque assim, se você está falando em longevidade, você está prometendo. Não. Longevidade, ele é um conceito que existe. Eu não posso falar que eu vou te fazer viver mais. Isso eu não posso falar. Eu vou te causar longevidade. Não posso falar. Mas existem genes ligados à longevidade. E isso é óbvio, isso está na genética. Então tem umas coisas que são meio absurdas ao meu ver, mas tudo bem, a gente segue. Voltando ao intestino, os pré-bióticos. Os pré-bióticos são fibras e compostos que às vezes intactos pela digestão servem de alimentos para as bactérias boas. Probióticos são as bactérias que a gente coloca. Pré-bióticos é aquilo que nutre as bactérias boas. Então, por exemplo, fibra solúvel, ela pode dissolver em água,
ela causa uma absorção mais lenta do LDL, da glicose, e isso faz diminuir essas coisas ruins. Grãos integrais, por exemplo, a aveia, a linhaça, o gergelim, ele tem carboidrato, só que a absorção é mais lenta. Por quê? Porque ele é integral, né? As frutas, legumes. Sabe uma coisa legal para regular o intestino? Ai meu Deus, aspargo. Aspargo é ótimo para as bactérias do intestino. É excelente, excelente. Verduras, feijões variados, tá? Isso tudo ajuda. Fibras insolúveis melhoram a função do intestino, como por exemplo grãos inteiros, sementes, cereal, arroz integral, brócolis. Brócolis está em todas, né? É incrível, eu nunca vi algo tá em tudo quanto é lugar quanto brócolis. E como que eu sei se eu tenho ou não desbiose, tá? Existe até uma graduação das fezes. As fezes adequadas, elas estão entre tipos 3 a 5, 3, 4 e 5. Procura essa escala na internet. Eu vou escrever aqui o nome. Opa! Espera aí que eu já leio que eu vi que... Procura aqui, escala de Bristol. Procura isso. Ela vai mostrar se suas fezes estão adequadas ou não. Algas desidratadas que a gente põe na comida, faz bem? Sim, as algas desidratadas. Na verdade, o fato dela estar desidratada, ela tem mais fibra, né? Não mais fibra. Na verdade, você absorve melhor a fibra e não absorve tanto a água. Mas faz bem sim. Mas os prebióticos melhores que tem é o aspargo, a cenoura, o alho poró, a cebola, o rabanete e o tomate. Esses são os melhores que tem. É o que mais desenvolve as bactérias boas. Alimentos, você tem o chucrute, né, que a gente comentou. Um alimento que acho que é coreano, chama kimchi. Kimchi. Os vegetais fermentados. O leite de cabra ou ovelha. Ele é magnífico para as bactérias do intestino, tá? Existem alguns condimentos que, se você usar, ele tem um efeito magnífico como prebiótico, que é a canela, a cúrcuma, o vinagre de maçã. Se você puder usar o vinagre de maçã no alimento, ele é ótimo porque ele ajuda a controlar o pH do estômago. E aí você diminui a chance das bactérias ruins passarem pelo estômago e chegarem no intestino. Para suplementar, a gente utiliza muito os lactobacilos paracasei, o rannossus, o plantarum, o gasseri e a bifidobacterium latis. É o que eu uso hoje de suplementação, tá? Eu uso essas bactérias, eu mando manipular tudo na dosagem correta. E como que eu faço para remover as bactérias ruins? Não estou falando para tomar um porre, mas o absinto. O absinto ele ajuda, tá? Ele ajuda a remover. O ácido caprílico, que tem algumas comidas. O alho, né? Que tem a inulina, lembra que a gente estudou da inulina? A berberina também é uma coisa que você pode comprar e colocar na comida, ajuda bastante. O extrato de semente de toranja também é bom para remover as bactérias ruins. E o óleo de orégano. O óleo de orégano ajuda a remover essas bactérias ruins. E como que eu reparo a parede intestinal? Luciano, eu tive várias lesões no intestino. Paulo, você comentou aí do câncer de intestino. Como que eu reparo a parede do intestino para evitar câncer, para melhorar para as bactérias boas? Tá? O alcaçuz, ele é bom para isso. A alteia, a carnosina, a glutamina, eu tomo glutamina, tá? O absinto, a gente pede para eu pegar só a essência, existe uma forma de usar como tempero, tá? Mas não dá para tomar, não. A quercetina é algo que dá para manipular, também é muito bom para reparar o intestino. E o zinco. Luciano, mas e se eu quero emagrecer e melhorar o intestino?
Essa, se eu fosse você, eu anotava. Agora sim, agora é legal. Depois, quem está no grupo, escreve eu aí. Só para eu saber quem está no nosso grupo. Porque a primeira coisa que ajuda a controlar as bactérias do intestino e ajuda a emagrecer é o extrato do grão de café verde. É a melhor coisa que tem. A melhor coisa para reparar as bactérias do intestino. A manga africana também, o mangostão, o meratrim e também tem um outro, esferanthus indicus, que também é uma substância que ajuda a emagrecer e reparar as bactérias do intestino. Bom, pessoal, da parte de intestino, desbiose, tudo, basicamente é isso. Eu sei que assim, é um assunto muito extenso. Como eu falei um pouco mais rápido, né? Porque eu já tô com saudade dos meus pitiquinhos que estavam na praia e meu filho já veio com diarreia e vômito, então hoje não vou ficar... procurei fazer a live um pouquinho mais rápida que o normal, eu sempre prometo em 1 hora, e hoje até acho que fui rápido demais, falei em 42 minutos. Não sei se ficou alguma dúvida, algo que possa ajudar. Olha só, Marcos Garcia, que legal, grande amigo meu, putz, a gente morou junto na faculdade, para mim uma pessoa que é um exemplo. A calma dele em lidar com problemas é uma coisa que me inspirou na época da faculdade e ainda continua me inspirando. Eu uso muito seu exemplo, Marco. Eu uso muito, muito mesmo. E, gente, eu espero ter ajudado aí com essas informações, tá? Existe alguma coisa mais que vocês queiram saber sobre esse assunto? Claro, se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu não tenho o mínimo receio em falar assim, gente, eu vou pesquisar, como eu já falei aqui em algumas lives, né? Que geralmente eu vou, pesquiso e respondo para a pessoa. Conta para mim aí. Acho que não tem mais nada, né? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. É um prazer imenso. É muito bom ver pessoas interessadas em saúde, tá? É muito bom ver pessoas muito interessadas. A Nilza está perguntando se tem o tema para a próxima live. Eu ainda não tenho, tá? Podem sugerir o tema. Só que na semana que vem é a semana do coaching. Agora eu vou intercalar de 15 em 15 dias, live e coaching, até encerrar esse grupo do coaching. Vão ser mais ou menos uns 4 a 6 encontros, se eu não me engano, não lembro de cabeça, lá. Então, semana que vem nós não temos a live, a gente tem um coaching e eu pretendo trazer algo talvez relacionado a isso. Eu vi que o Paulo fez umas perguntas muito legais mesmo. Teve também uma galerinha aqui que fez uma pergunta bem legal também, a Mônica. Bom, bastante gente aqui fez muito boas perguntas. Então, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou combinar de repente, a gente falar sobre dieta da microbiota, tá? De repente a gente pode fazer isso, tá bom? Boa noite a todos, espero ter ajudado e qualquer coisa me manda ali um direct. Bom descanso para todos vocês.